Fala pessoal, eu me chamo Dom Juan e dessa vez eu vim te dar aqui 5 dicas importantíssimas para você que vai abrir a sua empresa, tá bom? Então preste atenção porque essas dicas são importantíssimas. Dica de número 1, você tem que ter total conhecimento na área. Você tem que ter conhecimento na área. Conhecimento na área. Você tem que ter conhecimento na área que você vai atuar. Você não pode cair de paraquedas ali. Não. Você tem que ter conhecimento, tá bom? Dica de número 2. Você tem que saber qual o seu público-alvo. É muito importante isso. Qual o seu público-alvo? Dica número 2. Saber qual público-alvo. Você tem que saber qual é o seu público-alvo. O seu público-alvo, você tem que saber a faixa etária de idade dela. Você tem que saber o sexo, qual sexo você quer atingir, masculino ou feminino. Você tem que saber se o seu público-alvo é criança, adolescente ou não. Você tem que também saber se o seu público-alvo, a classe social dela, se você quer atingir a classe A, B, C, D. Você tem que ter esse conhecimento. Você tem que ter um objetivo. Você tem que saber qual o público-alvo você quer atingir, tá bom? Dica de número 3. Você tem que ter um planejamento orçamentário. Planejamento orçamentário. Você tem que saber também quanto você vai gastar para abrir essa empresa, tá bom? Você tem que fazer um orçamento. Ou seja, se você vai abrir, se você já tem o local ali, o ponto físico ou não, ou se vai ser alugado. Você tem que também saber quantos colaboradores vão precisar. Você tem que saber também o maquinário, o material, a preparação, o curso, a capacitação para os funcionários. Você tem que saber tudo isso, tá bom? Quanto isso vai custar. Então é muito importante o planejamento orçamentário para que você não seja pego de surpresa. Pense, não fez os cálculos ali, pense que vai gastar quantia X e acaba gastando quantia Y. É surpresa, é pego de surpresa. Então você não pode ser pego de surpresa. Você tem que ter um planejamento. Dica de número 4. Quanto em dinheiro é preciso para manter a sua empresa viva? Vamos anotar aqui. Quanto preciso para manter empresa viva. Viva. Você tem que saber quanto é preciso para manter a sua empresa viva. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Vamos aqui rapidinho. Vamos supor que você precisa de R$ 1.500 só para manter a empresa viva. Supor. R$ 1.500 todo mês você tem que ter só para manter a empresa de portas abertas. Sabendo-se que você necessita de R$ 1.500, porém, sabendo também que se por mês é R$ 1.500, então por semana é R$ 375. Tenho que saber também por dia é R$ 58. É muito importante saber por mês, por semana e por dia, porque isso vai te forçar a você batalhar mais, a correr atrás, tá bom? A você ter mais objetivo, a você criar um plano de ação para que esses valores sejam estabelecidos, para que esses valores sejam alcançados ou até mesmo superados, tá bom? Dica de número 5. Não misturar. Essa é importante, pessoal. Essa é muito importante. Essa dica de número 5, se você seguir ela, muitas pessoas, muitas empresas estão falindo por pessoas cometerem esse erro. Se liga só, a dica de número 5 é não misturar as despesas da empresa com as suas. Não misturar as despesas pessoais com as da empresa. Com as da
empresa. Isso é muito importante, pessoal. Você jamais vai poder misturar as suas despesas com a da empresa, para a empresa pagar. Acontece muito isso, ó, preste atenção, no momento que você for abrir uma empresa, você tem que determinar quanto você vai ganhar. Você vai ter que determinar o seu salário, tá bom? Comece sempre devagar. Determine o seu salário, não precisa ser muito. Lembre-se que o foco maior, o objetivo é a empresa crescer. Então comece devagar, tá bom? Comece devagarzinho, não misture as suas despesas com a da empresa. Se você decidiu tirar R$1.000 todo mês, então você tem que viver com R$1.000 durante um tempo. Conforme a empresa for crescendo, aos poucos você vai aumentando também o seu salário. Tá certo? Então, lembra só, não misture as suas despesas com a da empresa. O que acontece? O que acontece é pessoas, quando vê a empresa faturando, supondo-se 5 mil por mês, ele vai e começa a comprar coisas, a fazer contas, a fazer gastos e jogar para a empresa. Ou seja, quando pensa que não, a empresa que estava faturando 5 mil por mês já está devendo 6 ou 7 mil. Isso é sangrar a empresa. Ou seja, você está sangrando sua empresa se você estiver fazendo isso, tá bom? Mas lembrando que você vai iniciar uma empresa e não vai sangrar a sua empresa. Você vai viver conforme os limites ali, tá bom? Sem ultrapassar. Mas, porém, quando a empresa já estiver enraizada, daí você vai se sentir confiante o suficiente para aumentar o seu próprio salário, tá certo? Então essas foram as 5 dicas de hoje. A primeira, ter conhecimento na área. A segunda, saber o público que você quer atingir. A terceira, ter um planejamento orçamentário. A quarta, quanto em dinheiro é preciso para manter a empresa viva. A quinta, não misturar as suas despesas com a da empresa, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.